Vamos ver agora o ponto de máximo e ponto de mínimo em mais detalhes. Como o gráfico da função quadrática é sempre uma parábola, ela sempre terá um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Aqui, por exemplo, é um ponto de máximo e aqui é um ponto de mínimo, que é a coordenada do vértice da parábola, né? X do vértice e y do vértice. Sendo que o x do vértice é esta fórmula aqui, que vocês já viram, né? Menos b dividido por 2 vezes a, e o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. Muito bem. Se o a for negativo, né, na função, então a parábola vai ter boca para baixo. Se ela tem boca para baixo, então ela vai ter um ponto máximo, né, porque ela está virada para baixo, então olha, a função vai subindo, atinge um ponto máximo e depois começa a descer. Do contrário, se o a for positivo, ela vai ter boca para cima. Logo, o vértice, né, vai ser um ponto mínimo, né? A função vai atingir um ponto mínimo aqui embaixo. Tá bom? O estudo dos pontos de máximo e mínimo são muito úteis no cotidiano. Por exemplo, para saber qual o custo para a produção de X peças de determinado produto, uma empresa utiliza esta função aqui. Por meio dela, sabemos que o valor a ser calculado é o mínimo, pois A é maior que zero. Observa que o coeficiente A aqui vale 1, né? 1 positivo, portanto é maior que zero. Ou seja, a parábola tem concavidade para cima, e desse modo utilizamos a fórmula y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Bom, vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro que essa função, né, é só para um exemplo, né, não é, cada empresa, cada produto tem a sua função de custo. Essa aqui do exemplo é com estes valores que ele deu aqui. Outra coisa é que o y do vértice, não importa se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo, ele sempre vai ser obtido através dessa expressão, dessa fórmula, né, menos delta sobre 4a. Tá? Agora, nesse caso específico, como aqui o A é positivo, então é boca para cima. Logo, ele vai ter um ponto mínimo, que é esse daqui. O valor de y mínimo pode ser calculado com esta fórmula. Muito bem, como é menos delta, né? O delta está aqui em cima, você fazendo as contas, né? B ao quadrado menos 4ac, etc. Vai dar menos 1.000. Menos 1.000 dividido por 4 vai dar menos 250. Mas como tem um sinal de menos aqui, então vai trocar, ele vai se transformar em mais 250. Então, o custo mínimo que este produto aqui vai alcançar é de R$250, vamos supor, né? O valor mínimo necessário para essa empresa produzir X peças, um determinado número de peças, é R$250. Ela não consegue baixar mais do que isso o preço dela, tá certo? Vamos adiante. Tem um exercício resolvido aí do livro que diz o seguinte, olha, em uma cobrança de escanteio, em uma partida de futebol, a bola percorre uma trajetória que pode ser descrita por uma parábola, cuja função quadrática é essa aqui. H de t, H significa altura, né? É igual a menos 4t ao quadrado mais 16t menos 10, sendo t o tempo e h a altura. Aí ele pergunta qual é a altura máxima em metros que a bola pode atingir. E letra B, qual é o tempo necessário em segundos para que a bola atinja a altura máxima. Bom, vamos lá. Primeiramente, na letra A, né, a gente observa na função que o coeficiente A da função, que multiplica o t ao quadrado aqui, é o menos 4. Ele é negativo, ele é menor do que zero. Tá? Então ele vai atingir, a parábola, né, ela vai atingir um valor máximo e depois vai começar a descer. Ele está perguntando justamente qual é esse valor máximo, qual é a altura máxima. A gente vai usar aquela velha fórmula, né, do y do vértice, que vai ser menos delta dividido por 4a. Fazendo as contas e tal, você vai descobrir que esse valor é igual a 6. O valor máximo da função representa a altura máxima alcançada pela bola. Portanto, a bola poderá atingir até 6 metros de altura. Bom, partimos para a letra B, então.
A letra B ele pergunta qual é o tempo necessário em segundos para que a bola atinja a altura máxima, né? O cara chutou, a bola começou a subir, atinge a altura máxima, depois começa a descer de novo. Ele quer saber quantos segundos demora até que ela atinja essa altura máxima. Então, evidentemente, né, como no gráfico a gente vai ter, no eixo vertical a gente vai ter a altura, e no eixo horizontal a gente vai ter o tempo, né, pela função, a função está nos dizendo isso. Então o que a gente precisa agora é usar a fórmula do x do vértice, né? O x vai determinar a parte horizontal, né? No caso aqui a gente fala x, mas na função está representado pela letra t, tá bom? Então a fórmula é menos b sobre 2a. Fazendo as contas, né, tirando aqui, olha, 16, né, o b é 16, sobre 2 vezes o valor de a é menos 4. Fazendo as continhas, a gente descobre que o x do vértice é 2. Em outras palavras, né, o ponto de máximo representa o tempo que a bola leva para atingir a altura máxima. Portanto, a bola leva 2 segundos para atingir essa altura máxima. Certo? Bom, para você, né, fica aí o exercício número 10, que é parecido com esse que a gente acabou de ver agora, né, só que ele fala aqui de basquete e tal, mas é a mesma coisa, a ideia é a mesma. Tá? E no exercício 11, ele fala da temperatura. Olha só, a temperatura em graus Celsius de um objeto armazenado em um determinado local é modelado por esta função aqui, menos x ao quadrado dividido por 12, mais 2x mais 10, com x dado em horas. Tá? Então, a letra x aqui está representando o tempo em horas, né? E f de x está representando a temperatura em graus Celsius. Aí ele pergunta, a temperatura máxima atingida por esse objeto, nesse local de armazenamento, é de... Você vai calcular, né, o y do vértice, nesse caso, né, porque ele está perguntando qual é a temperatura máxima, né? Então vai ser o y do vértice, não o x do vértice. Aí calcula e vê qual é dessas opções aí. A relação entre os zeros da função quadrática e os seus gráficos. Tá? É bom a gente ter esse conhecimento, né, de como funcionam os gráficos, mesmo sem desenhá-los, tá? Porque isso vai ajudar a gente a resolver problemas. Então a função é essa aqui, né? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A primeira situação que a gente tem é quando o delta for maior que zero, o delta for positivo. Se você calcula o delta, né, b ao quadrado menos 4ac, aquela coisa toda que você já sabe, tá? Se o delta for maior que zero, a função vai ter duas raízes, reais e distintas. A gente sabe disso. Então, a parábola interceptará, ou seja, cortará o eixo x em dois pontos distintos. Tá? Não importa se ela tem boca para cima ou boca para baixo. Ela vai cortar o eixo x em dois pontos. Neste caso aqui, quando o delta dá igual a zero, tá? A gente sabe, né, que quando o delta dá zero, a função vai ter duas raízes reais e iguais. Portanto, ele só vai tocar o eixo x em um único ponto. Tá? Seja boca para cima ou boca para baixo, não importa. Ele só toca em um único ponto. E na terceira situação é quando a gente tem o delta menor que zero. Bom, delta menor que zero, né, se fosse uma equação, ele não teria solução. Mas aqui não se trata de equação, se trata de função. Tá? Então a gente sabe, né, pelo delta menor que zero, que, olha, a função não tem raízes reais. Então, sendo assim, a parábola não corta o eixo do x. Ela fica voando aqui, olha só. Se o a for positivo, né, então boca para cima, ela vai ficar voando, né, entre aspas, né, aqui na parte de cima em relação ao eixo x. E se o a for negativo, ela vai ficar voando aqui embaixo do eixo x. Tá bom? Uma outra coisa também que a gente precisa ficar atento são os coeficientes A, B e C relacionados com o formato da parábola, né? Deixa eu afastar um pouco aqui para você ver melhor. Olha só, se o coeficiente A, ele é o responsável pela concavidade e pela abertura da parábola. Esse coeficiente aqui, tá? Então veja, se A for positivo, a gente já sabe, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Isso você já sabe. Agora, quanto maior for o valor absoluto de A, menor será a abertura da parábola. Vou mostrar aqui nesse gráfico. Veja, eu tenho aqui um A valendo meio, eu tenho aqui um A valendo 4, tenho A valendo 2 e tenho A valendo 1.
cada uma dessas curvas aqui. Então ele diz que quanto maior for o valor absoluto, olha, o maior valor que tem aqui é 4. Né? Então é essa curva aqui, ó, é essa que eu estou apontando aqui. Tá? Quanto maior for o valor absoluto, menor será a abertura da parábola. Realmente, observa, essa daqui, a que eu estou apontando, ela está pouco aberta, ela está bem fechadinha em relação ao eixo Y. Né? Observa, compara essa curva aqui que eu estou apontando com esta outra aqui que está bem aberta. Né? É o que ele fala aqui, ó, quanto menor for o valor absoluto, nesse caso aqui era 4, aqui é 0,5, então é bem menor do que 4. Por isso que a boca ficou assim mais aberta, vamos falar assim. Né? Espero que você tenha entendido bem isso aí. Outra coisa é o coeficiente B. Tá? O coeficiente B ele diz o seguinte, ele indica se a parábola intercepta o eixo Y no ramo crescente ou no ramo decrescente. Vamos entender esse negócio de ramo. Tá? Se você tem, eu falei, né, que uma parábola, você tem aqui um eixo de simetria, que divide a parábola em duas partes iguais, né, duas metades. Então está aqui, ó, um eixo de simetria, imaginário, ele não está desenhado aqui. Tá? Mas quando ele divide a parábola, você tem um ramo crescente e outro decrescente. Neste caso aqui, porque ela está com a boca para baixo. Se ela tiver com a boca para cima, o ramo crescente é esse aqui. Ó. Esse aqui cresce, esse aqui decresce. Né? A gente sempre olha da esquerda para a direita. Né? Por isso que ele está chamando de ramo crescente e aqui ó, ramo crescente. Então, se o B for maior que 0, a parábola intercepta o eixo Y, ela corta o eixo Y no ramo crescente. Tá? Agora, se o B for negativo, esse termo aqui do meio, se for negativo, né, então a parábola intercepta o eixo Y no ramo decrescente, né, ao contrário do que a gente viu antes. Tá? E, finalmente, né, se o B for igual a 0, ou seja, se não tiver esse termo do meio aqui, né, a parábola intercepta o eixo Y no ponto do vértice. Ou seja, ela vai ficar bem no meiozinho aqui, né, sendo dividida pelo eixo Y. Não importa se boca para cima ou boca para baixo, ela vai ficar bem no meio mesmo. Tá? Isso sempre quando não tiver o termo B, ou seja, quando o termo B for igual a 0. Tá bom? E para a gente fechar aqui, vamos olhar o termo C. Olha, o termo C talvez seja o mais importante aqui, hein? Depois do termo A, claro. Né? O coeficiente C, ele indica o ponto em que a parábola intercepta o eixo Y. Atenção! Ou seja, ela indica o par ordenado 0,C. O que é isso? Toda vez que eu tiver uma função quadrática, eu olho para o termo C, aliás, para o coeficiente C, e imediatamente esse número já me diz aonde é no eixo Y que a parábola vai cortar o eixo Y. Tá? Então, este valor aqui é justamente este valor aqui. Sempre, sempre, sempre. Ah, professor, e se não tiver o C? Então é porque é 0. E logo a parábola vai cortar o eixo Y no 0. Ela vai passar aqui pela origem. Seja descendo, seja subindo, não importa. Mas ela vai passar aqui pela origem. Tá? Neste caso aqui, está supondo que não é 0. Né? Então ela está cortando aqui, olha. Neste pontinho aqui e neste pontinho aqui. Tá? Essa dica é importante. Bom, você então faça os exercícios 12, 13 e 14. Tá? Para praticar bem isso que a gente acabou de ver. Se puder, faça todos os exercícios da seção de atividades. Agora, tarefa mínima. Tarefa mínima significa aquilo que você precisa mandar para mim através do AVA. Tá? Enviar pelo AVA, eu coloquei aqui. Olha. Então, quais são? O exercício 3, 4, 5 e 6, que são da página 30 e 31. E também o exercício 10 e o exercício 14, página 33 e página 35. Tá? São 6 exercícios. Não, você pode fazer todos eles, se você quiser. Mas para mandar para mim, basta esses 6 aqui, que eu já vou ficar satisfeito. Tá? Eu vou ter condição de saber se você realmente entendeu ou não. Valeu? Muito obrigado. Até a semana que vem.